Pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, que eu quero contar como foi a minha experiência com as fraldas de pano. Tem muito antigamente no meu canal, aqui uns 3 anos atrás, tem um vídeo que eu fiz quando eu estava grávida, que eu fiz um enxoval todo do chá de bebê, do chá de fralda, foi um chá de fralda de pano. Eu cheguei a ganhar algumas descartáveis, mas eu ganhei cerca de 20 fraldas de pano. E foi o que eu usei. E na época muitas pessoas me desencorajaram a usar as fraldas de pano. Sempre aqueles comentários de que é um retrocesso, que eu ia ter que esfregar na mão. Ou então comparando com aquelas calças plásticas de antigamente, que não são a mesma coisa. E eu fiz o vídeo sem ter experiência, né? Eu fiz o vídeo contando porque eu tinha decidido usar as fraldas, quais os argumentos econômicos, ambientais e melhor para a saúde do bebê. Porque eu tinha feito essa escolha pelas fraldas de pano modernas. Bom, minha filha agora tá com quase 2 anos e meio e eu vou contar agora o que deu, né, nas fraldas de pano. Eu tava lavando elas hoje e eu lembrei que eu tô devendo esse vídeo pra um monte de gente, né? Então eu vou lá no quarto pegar elas, vou mostrar as várias marcas que eu tenho, quero comentar as marcas, fazer uma review pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Esse lance das fraldas de pano é muito doido, porque a gente cria uma certa expectativa e na hora que vai usar pode ser bem frustrante. Então eu vejo muitas amigas, né, planejando igual eu planejei, usar fralda de pano desde que o bebê nasce. E isso me motivou a dar um relato assim bem verossímil de como é que foi na prática. A gente também, nos grupos sobre fralda de pano, a gente fica muito perdida. Eu senti isso, pelo menos, porque tem centenas de marcas diferentes, nacionais, importadas, americanas, as chinesas, recheios de tecidos diferentes, de algodoado, flanela, Melton, microfibra, carvão, não sei o quê. E a gente fica bem perdida, assim, às vezes, eu acho. Na prática, como é que foi? A minha filha nasceu com 3,6 kg, então não era um bebezinho muito pequeno, mas mesmo assim, no primeiro mês eu só usei fralda descartável, praticamente. Usei tamanho RN mesmo. A fralda de pano, ela não é muito complicada, mas eu acho que você tem que ter paciência e dedicação até pegar a mão. Porque tem jeitinhos e você vai pegando o jeito da fralda e nem sempre no início é muito simples. E aí quando você é mãe de primeira viagem ou você tá com um recém-nascido que já demanda muitas novidades na sua vida, fica um pouco complicado começar com as fraldas de pano. Eu tinha fraldas de pano tamanho único. E essas, de fato, não foi legal usar com ela muito recém-nascida, porque elas, por serem tamanho único, mesmo o ajuste menor delas, era muito grande para minha filha, então elas vazavam, aí dava um transtorno, a roupa molhava e tal. Eu tive a sorte de ter uma amiga muito querida, a Elisa, de Brasília. Brigadão, Elisa, que ela me repassou as fraldas de pano que ela tinha importadas, tamanho P e tamanho RN. Então elas foram feitas para recém-nascido e bebezinho assim até uns 3, 4 meses. E essas serviram super bem. Então assim, com 20 dias de vida eu comecei a testar essas fraldas. Dos 20 dias de vida dela até os 3 meses e meio, 4 meses, eu só usei essas tamanho P, tamanho RN. Mas é aquela coisa, né? Primeiros 3 meses, muita adaptação, e eu fui alternando o uso das fraldas de pano com as descartáveis, principalmente à noite, que eu era mais insegura com a noite, e pra sair na rua. Então eu fiquei um tempo assim, fazendo um uso alternado delas. E eu tô falando isso pra vocês não se cobrarem de ter que aprender de uma vez, ou de não poder usar as descartáveis. Não é assim, eu acho que a coisa tem que ser prática e confortável pra gente também, né? Por mais que tenham todos os benefícios, né, ambientais, do lixo gerado, da economia do bolso, não é nenhum pecado você usar uma fralda descartável de vez em quando. Aí com o tempo eu comecei a usar mais exclusivamente as de pano. Eu colocava a descartável só para dormir e eu conseguia passar o dia inteiro trocando a fralda de pano. A cada 2 ou 3 horas eu ia lá e trocava, e eu ia descobrindo qual era o tempo que a fralda vazava, ou o tanto de xixi que ela aguentava. E aí você aos poucos vai se sentindo mais segura. Sobre a lavagem até hoje me deixa confusa. Cada marca, cada pessoa no grupo de fralda de pano vai dizer uma coisa diferente. E a gente fica morrendo de medo de impermeabilizar a fralda e perder o dinheiro e estragar a fralda, então é bem tenso essa parte. Mas depois que eu me acertei com a lavagem, virou a coisa mais simples do mundo, igual lavar roupa. A regra principal é que você não pode usar amaciante de roupa de jeito nenhum na fralda, senão ela impermeabiliza, né? Ela tem esse forrinho, coloca o recheio aqui dentro para absorver o xixi, e aí se ela impermeabiliza, a água não passa mais por aqui, e aí ela vaza, ela não passa por absorvente a água e dá tudo errado. Então você não quer impermeabilizar a fralda. E aí quando ela impermeabiliza, o pessoal tem técnicas de ferver ela, lavar várias vezes, passar bicarbonato, vinagre, não sei. Eu acho muito confusa essa parte, de verdade. E eu acho que às vezes os grupos mais atrapalham do que ajudam quem quer usar fralda de pano. Eu só me acertei com as fraldas de pano quando eu desencanei de pedir ajuda nos grupos. Então era isso. Aí eu lavava as fraldas com sabão de coco líquido. Depois eu descobri que o sabão de coco é muito gorduroso e podia atrapalhar a permeabilização da água. Você descobre que existe uma coisa chamada água mole e água dura.
Não é sacanagem, são tipos de água, e água mole é melhor com sabão em pó e água dura é melhor com sabão líquido, ou vice-versa, alguma coisa assim. E aí eu descobri que na cidade que eu morava a água era dura, eu fui no site da Sabesp mesmo, né? E eles explicam lá no site. E aí eu comecei a usar sabão líquido, mas assim, as fraldas estavam ficando um pouco mal lavadas, eu achei, e deixando um cheiro muito forte de xixi ainda. E aí eu achei que não estava lavando direito, mesmo deixando ela secando no sol. Aí eu fui pedir ajuda nos grupos e descobri que tinha gente que lavava com sabão comum, assim, Omo líquido, Ariel líquido, só que em menor quantidade para não ficar resíduo de sabão na fralda, né, enxaguar bem. E aí foi o que eu fiz, e desde que eu comecei a lavar as fraldas com Omo líquido, comum assim, só que sem amaciante, elas sempre ficaram limpinhas, cheirosas, não tive nenhum problema de fungo com a minha filha, não deu nada de ruim com as fraldas, na verdade eu só tenho elogios a elas. Mas no início, quando eu estava me adaptando ainda, algumas marcas nacionais estavam me deixando bastante frustradas, porque a fralda, que a gente chama da chinesinha, que é esse modelo assim, ela é bem fininha, ela tem um tecido bem fino, o impermeabilizante dela é um pool, eles chamam de pool, que é tipo um tecido meio plástico, mas não é plástico porque deixa a pele respirar. E, bom, coloca aqui dentro, né, o recheio. E a característica principal delas é que elas têm, na coxa é um elástico só, e na frente ela tem esses botõezinhos que você ajusta o tamanho. Então essa aqui, com a minha filha com uns 4 meses, eu já consegui usar ela super bem. Durava umas 3 horas de xixi, a minha filha continuava sequinha. Inclusive esse tecido aqui de fora da fralda, que é por onde o xixi passa, ele continua meio seco, assim, ele não fica aquela coisa molhada. Inclusive a sensação dele é mais seco do que de uma fralda descartável. E na perninha ela ajustava super bem. E aí eu pegava as fraldas nacionais, que tinham isso aqui, as nacionais que tem isso aqui, que é um elástico caseado, que aí você vai vendo o tamanho e vai subindo ou descendo no elástico, ao invés de ter só um elástico já pronto na coxa. Eu que tinha que acertar o ajuste da coxa. E eu tava errando o tempo todo o ajuste da coxa. E minha filha ia crescendo muito rápido e eu não conseguia acompanhar com as fraldas nacionais esse ajuste do caseado. E na frente elas também não têm os botões de diminuir no tamanho. Aí ela só tinha os botões da cintura, né? Que aqui ela fica mais larga ou mais apertada na cintura. Então, no início, as fraldas nacionais foram um pouco frustrantes pra mim. Mas eu não tô dizendo que elas são ruins, porque depois que eu me acertei com elas, deu tudo certo. É só questão de você estar disposta a aprender. Algumas marcas nacionais, eu tô falando nacionais, gente, mas existem muitas marcas diferentes de pessoas que estão produzindo fraldas no Brasil. Eu testei as da Fio da Terra, da Chiquita Bacana, da Nós e o Davi. As de pano não são nacionais, né? Elas vendem no Brasil, mas elas são como as chinesinhas, só que um pouco, tipo, boa qualidade. E eu acho super legal a gente comprar fralda de quem produz no Brasil, porque a gente está incentivando o empreendedorismo materno. Quis ter várias das marcas nacionais para eu testar, porque eu acho importante a gente testar os produtos que as mulheres estão vendendo aqui no Brasil. Uma marca em específico, demorei muito para me acertar com ela. Toda vez que eu usava de uma marca nacional, ficava tudo bem, eu usava a chinesinha, ficava tudo bem, aí eu ia para essa outra marca nacional e vazava a roupa. E era inverno, e aí a minha filha tava sempre vazando, sempre molhada, eu tava ficando irritadíssima. Então, assim, a fralda de pano é fácil de usar? Ela é simples de lavar? Dá pra ajustar de acordo com o tamanho do bebê? Dá. Mas até você se acertar com ela, pode ter um pouquinho de frustração ligado, tá? Então, quando eu comecei a ter essa irritação com essas fraldas que estavam vazando, eu fui lá nos grupos do Facebook, pedir ajuda e tal. E foi bem chato, né? Faltaram me dizer que eu não tava desejando usar o suficiente. Tem um pessoal muito rude, sei lá, da fralda de pano, que só faltava dizer que eu tinha que botar a fralda plantando bananeira e entoando mantra e amarrando com 3 tecidos diferentes. E não era o uso que eu queria praticidade também. Eu acho que essa parte era importante pra mim. Então eu acabei largando de mão de usar essa marca por meses e eu só voltei a usar ela quando a minha filha foi ficando maior. E aí, magicamente, quando minha filha era maior, essa marca que eu não gostei quando ela era pequena, foi a que mais se ajustava, que mais segurava o xixi, a que mais deu certo. E eu tô falando isso pra gente saber que às vezes também é falta de jeito, ou às vezes o tamanho do bebê não tá legal. Não sei, tô só contando como é que foi pra mim. As fraldas de pano, elas têm vários tipos diferentes. Então, o que eu tava mostrando, tem as chinesinhas de botão na frente, que são fininhas, né, que eu já mostrei. As nacionais, essa aqui é nacional, que tem elástico caseado e ela também não tem botão na frente, só no ajuste da cintura.
mas ela funcionava super bem. Essa aqui era mais para inverno, ela é um tecido de soft, mais frio, mais quentinho. Eu usei muito essas nacionais aqui, ó, que elas são de dry fit, aquele tecido furadinho. É muito boa. Usei na praia, usei na piscina. Usei essa aqui é da Chiquita Bacana. É boa mesmo. E na piscina, eu usei essa aqui, ó. Ela também é de dry fit. E eu não quando a minha filha fazia natação, eu só levava ela com as fraldas de pano, sem o recheio, né? Porque o recheio ia encher de água. Porque é mais o objetivo de segurar a cocô, né? E ela segura super bem na coxa e na cintura. Inclusive, esse é um diferencial da fralda de pano, ela é melhor, porque ela tem esse elástico da cintura aqui, das costas, que não é igual a fralda descartável, que é só um papel aberto no fundo. Então, quando tem aqueles mega cocôs de recém-nascida, aqueles cocôs amarelados que sobem até a nuca, vocês sabem do que eu tô falando, a de pano segurava e a descartável não. Então, assim, eu até comecei a usar mais a de pano depois que eu comecei a ver que a descartável também era muito pior em alguns casos. Existem fraldas de pano que não são de botão, que são de velcro. Essa aqui eu adorava, também é da Chiquita Bacana. Ela é tanto de dry fit por dentro, como por fora ela é tecido de biquíni. Então essa aqui no verão, na praia, era maior sucesso. E ela ajustava super bem, mesmo sendo de elástico caseado aqui na coxa, que me deu um trabalhinho no início. Depois que eu aprendi, as coisas ficaram bem mais fáceis. Aí minha rotina com elas era basicamente contar 3 horas para trocar elas, porque eu sabia que era o tempo limite. E eu jogava tudo num balde na área de serviço. A cada 2 dias, ou dia sim, dia não, dependendo de como é que foi o uso, eu jogava tudo na máquina para lavar. Eu não esfreguei as fraldas, eu nunca deixei elas de molho. Foi um uso bem tranquilo, na verdade, assim. Eu acabei gostando bastante das chinesinhas, então eu comprei uma leva extra de 10 no AliExpress. E acabei ficando com umas 25 fraldas em casa. Então eu conseguia ter essa folga de lavar a cada 2 dias, né? Eu lavava cerca de 15 fraldas por máquina, junto com os recheios, né? Então dava umas 30 e poucas peças, porque na noturna eu botava recheio duplo. E lavava com metade da dose de omo líquido. Então, em vez de eu encher o copinho, eu botava metade do copinho e com água morna. Esse tecido meio plástico da fralda chinesa, que é o pool, esse tecido aqui, ele não é bom com temperaturas muito quentes. Então, assim, eu botava a água da máquina de lavar uns 30 graus. Acho que mais que isso prejudica a fralda. E aí lavava, pendurava no sol e ia usar depois. Tranquilo, tudo limpinho. Minha filha nunca foi de ter assadura. Eu não usei pomadas nela. Só quando tava um pouquinho vermelhinho, só quando começou a introdução alimentar, que dá aquela acidificada no cocô. Mas eu notava, assim, quando ela passava o dia com a fralda descartável, ela ficava com a pele mais irritada. Ou se ela vinha de um lugar que ela ficou muitas horas com uma descartável e eu já trocava ela, e eu já via que a pele tava mais vermelha, era só eu botar de pano que na próxima troca a pele já estava normal. Então eu notei que a fralda de pano fazia muito bem para a pele dela. Isso foi uma coisa que eu confirmei, que eu tinha lido a respeito, e realmente é verdade. A pele respira melhor, minha filha não teve problema de assadura, a fralda limpinha não deu nenhum fungo, não deu nada de errado nela. E os recheios da fralda, vou mostrar alguns pra vocês. As chinesas vieram com esse aqui, ó, que ele é de microfibra. Esse aqui não pode ir em contato com a pele do bebê, então ele tem que necessariamente ir dentro do pocket da fralda. Eu sempre usei dentro, porque como eu tinha bastante fraldas, eu não queria ficar repetindo a capa. Então eu deixava dentro mesmo. Ele é de carvão de bambu e por dentro são 3 camadas de microfibra. Ele absorve bem. À noite eu sempre botava um desse intercalado com um outro tipo de tecido. Depois que eu peguei confiança, ela já tinha uns 6 meses, quando eu comecei a ter coragem de usar a fralda pra ela dormir, tá? Porque no início a gente fica com medo do volume da fralda e de não aguentar a noite toda, né? Mas depois que eu peguei confiança, eu comecei a usar a fralda de pano todas as noites. Tem um tecido assim, que é de algodão mesmo, e aí é só dobrar ele em 3 partes. Esse azulzinho bem macio eu adoro também, ele veio com as nacionais, é um tecido de Melton, de algodão, ele já vem com a marquinha de desdobrar. Esse aqui é da Bebês Ecológicos, que é uma marca nacional, gostei muito desse recheio. E usei, gente, Cremer. Sabe aquela Cremer comum, branca? Velha Cremer de guerra? Dobrava ela e botava dentro, era a melhor coisa, porque ela seca super rápido. Então, quando estava muito úmido, eu usava mais a da creme para ter tecido para secar. Eu gostei muito de usar as fraldas de pano. Eu usaria de novo se eu tivesse outro filho. Achei que valeu a pena, sim. Eu comecei a usar, ela tinha
cerca de 15 a 20 dias e fui alternando com a descartável até eu pegar o jeito e me acertar com todas as marcas que eu tinha em mãos e me acertar com a lavagem. Não é tão simples quanto parece, mas não é complicado e valeu muito a pena. Inclusive, eu senti que teve vários benefícios, não só financeiros e para a natureza, porque realmente incomodava a quantidade de lixo que eu ia gerando quando eu usava só fralda descartável, é muito lixo, mas eu senti que fez bem para a pele da minha filha. Não foi difícil de lavar, não foi difícil de se adaptar, era uma opção muito boa para usar em piscina e no mar, porque não tinha que ficar comprando aquela fraldinha cara. E eu usava a descartável, assim, quando eu ia pra rua e ainda não estava muito segura, e pra dormir, né? Só que eu ia usando a descartável que eu ganhei do chá de bebê e tal. Então eu não comprava fralda descartável. E aí foi acabando as fraldas descartáveis e um dia era de noite, eu tinha que pôr ela pra dormir e não tinha mais fralda descartável, eu tinha acabado de usar a última e eu tava com preguiça de ir no supermercado comprar. E aí foi um ótimo incentivo pra eu tentar usar a fralda de pano noturna com recheio duplo. E a partir daí, ela tinha uns 6 meses, eu vi que deu certo e comecei a usar só fralda de pano. Então eu posso dizer que por um ano inteiro eu usei fralda de pano exclusivamente, tanto para dormir, quanto durante o dia, quanto para sair na rua. Eu levava comigo um saquinho impermeável, que é basicamente uma sacolinha de tecido com um forro impermeável por dentro, que é onde eu colocava a fralda suja, caso eu tivesse que trocar ela na rua. A fralda de cocô não foi complicada de lavar, eu só usava o chuveirinho do vaso sanitário para tirar o excesso de cocô, aquele cocô. Quando começou a introdução alimentar e o cocô ficou mais inteirinho, aí era a coisa mais fácil, porque era só derrubar no vaso, né? Mas quando era aquele cocô pastoso, que gruda na fralda, aí eu tinha que fazer um pouquinho de lavada nela no chuveirinho ou no tanque com água bem forte. Mas era só isso, era só tirar o grosso, dar uma molhadinha nela, esfregar assim só pra sair o grosso, mas não pra lavar, não ficava esfregando fralda, e botava no balde junto com as outras de xixi. Não foi complicado. A minha filha só voltou a usar fralda descartável quando ela entrou na escola, que ela tinha 1 ano e meio, e por meio período eu comecei a comprar descartável para ela usar na escola. E aí aos poucos eu comecei a voltar para descartável, mas até os 2 anos eu continuei usando a de pano. Então assim, ela tinha 1 mês e foi até 2 anos a de pano. Valeu muito a pena. E por quase 1 ano e meio foi só de pano exclusivamente. Assim, eu não comprava fralda descartável, assim como eu não compro absorvente feminino, porque eu uso coletor menstrual. Agora ela tá com 2 anos e 3 meses e eu acho que ela faz muito volume de xixi e eu não tô dando conta de usar de pano, até porque eu mudei de casa, a lavanderia fica mais longe, as coisas ficaram um pouco mais trabalhosas. Mas achei que valeu a pena e super estimulo as pessoas que querem tentar. A minha dica é principalmente testar as marcas, ver se você se adapta com cada marca diferente, saber que existem tipos de recheios diferentes, mas não transforme isso numa dor de cabeça. E muito cuidado com os grupos para eles não deixarem você pirada com essas de informações diversas que tem por lá. Para mim, lavar com Omo ou com Ariel líquido foi a coisa mais simples. Não fiquei fazendo receitas com vinagre, bicarbonato, malaleuca e tudo aquilo lá que o pessoal inventa. Não critico quem faz, não entendo como uma crítica, mas pra mim tava bem complicado, né? Então depois que eu desencanei disso e comecei a fazer o que dava certo, usei as fraldas e fui bem feliz com elas. Acho que eu disse tudo que eu queria, mas se eu tiver esquecido de alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu respondo, né? Se vocês tiverem alguma pergunta. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, que agora eu tô atualizando toda semana. E dá um curtir aí se você tiver gostado. E até o próximo vídeo. Só um adendo final, eu tava falando com meu marido e ele me lembrou que eu esqueci de falar um pouco sobre os valores, porque eu acho que é uma informação legal de colocar. Então eu vou calcular em média que eu usava 5 fraldas por dia. E vou colocar a fralda no valor de R$1. Quando a gente consegue em promoção sai menos que isso, mas geralmente a fralda é um pouco mais que R$1. Então eu tô até reduzindo para baixo. Em 5 fraldas por dia eu usava em média 150 fraldas por mês, né? Tô falando das descartáveis. Levando em conta que eu usei fralda de pano exclusivamente por 1 ano e meio, vou colocar aqui 18 meses... Então, eu acabei usando 2.700 fraldas descartáveis, se eu tivesse usado descartável, que daria, né, R$2.700 arredondando por baixo. Se eu tivesse comprado as fraldas e não ganho no chá de fralda, eu teria economizado R$2.000 em fraldas no período de 1 ano e meio, sem contar a redução do impacto ambiental, né, e a pele do bebê que agradece. Então tá aí a conta, gente. Uma fralda nova é mais ou menos uns R$35, né? Vale a pena.